Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para darmos continuidade à nossa série de estudos sobre o Salmo 119. E dessa feita nós vamos tratar do penúltimo trecho do Salmo 119, comandado pela letra Shin ou Sin, dependendo da aplicação, do alfabeto hebraico. E eu quero convidar você para estar conosco nesse podcast de hoje. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. O texto da palavra de Deus nos mostra que o salmista trata aqui no capítulo 119, como nós já vimos nesses últimos estudos que fizemos a respeito do Salmo 119, vimos quanto ele é zeloso pela obra do Senhor. E aqui nesse texto, que vai nos trechos do capítulo 119, no versículo 161 ao 168, nós lemos o seguinte, acompanhe comigo. Príncipe me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Amém? Queridos, essa palavra é fiel e verdadeira, porque ela mostra que na vida cristã, inevitavelmente, enfrentaremos problemas dos mais diversos. Enfrentaremos oposição. Aqueles que decidem viver de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, muitas vezes se tornam alvos de críticas, de perseguição, de rejeição, né? E até mesmo de ameaças graves, quanto ameaça a sua própria vida, como nós vemos em exemplos como em lugares como a África, como a Ásia, quantos têm sido perseguidos por causa do Evangelho. No entanto, o grande desafio não é apenas a pressão externa. O grande desafio é manter a paz interior diante da perseguição, manter a fidelidade a Deus em meio ao caos. E isso é o que faz com que o Evangelho seja tão diferente. Nesse trecho do Salmo 119, o salmista revela um coração que sofre. Ele sofre não pelos seus problemas em si, mas ele sofre pelas injustiças colocadas sobre ele. Mas mesmo assim, diante das injustiças, diante da perseguição, ele continua fiel. Ele continua obediente à palavra de Deus. E olhe que as perseguições que ele sente, que ele sofre, não são perseguições simples, são autoridades que lhe perseguem. Ele está cercado por ameaças
das mais diversas e das mais poderosas, mas encontra algo que o mundo não pode tirar dele: a paz profunda que nasce da palavra de Deus. Esse texto nos ensina que a verdadeira estabilidade espiritual não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com a palavra de Deus. E eu quero dar início observando esse versículo 161, quando ele diz assim: príncipes me perseguem sem causa, porém o meu coração teme a tua palavra. O salmista começa dizendo aqui e mostrando uma realidade dura. Ele está sendo perseguido por líderes, por pessoas influentes, por pessoas poderosas. E há uma injustiça nessa perseguição, porque ele diz aqui que ele está sendo perseguido sem causa. Isso é importante. Ele não está sofrendo por erro próprio, mas por fazer aquilo que é certo. Então, ele analisa essa questão e ele mostra que ele não merece a perseguição, que ele não provocou essa situação, que ele está sendo injustiçado. Isso nos ensina que nem todo sofrimento vem do pecado. Muitas vezes é resultado da nossa fidelidade a Deus. Então, o temor correto que este salmista sente, quando ele diz que apesar das perseguições, ele declara: o meu coração teme a tua palavra. Veja, que ele não teme os perseguidores, ele não teme os príncipes. Aqui nós podemos entender tanto como príncipes literalmente, ou como os principais, as pessoas influentes, as pessoas que são de uma autoridade maior. Mas ele diz: olha, eu não temo, o meu coração teme somente a tua palavra. Veja, ele teme a Deus. Isso revela uma coisa importante, que é a prioridade espiritual. Veja que ele valoriza mais a aprovação de Deus do que a aceitação dos homens. Veja que nesse texto ele respeita mais a palavra de Deus do que o poder humano. Ora, muitas vezes nós vemos pessoas serem perseguidas por muito menos e já desistem da sua fé. Já se acovardam diante de uma perseguição mínima. E aquilo que vem à nossa mente é uma pergunta tão simples, mas tão importante. O que você faria se fosse perseguido ou ameaçado por causa da sua fé? Você ouviria a opinião dos homens, das autoridades, ou você se manteria fiel à palavra de Deus? O versículo 162, ele diz o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. Uma outra versão, ele diz assim: como quem acha grande tesouro. Veja que aqui encontramos um contraste impressionante. Alegria em meio à adversidade. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo injustiçado, ele se alegra. Mas ele se alegra não como uma alegria superficial, mas como uma alegria profunda. Porque ele encontrou um tesouro que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus como tesouro que ele compara, né,
como que alguém que achou um grande tesouro. Imagine a alegria de você estar andando por um local e de repente você encontra uma bolsa, né? Um saco, e lá tem algumas pedras preciosas, algumas correntes de ouro. Você não vai ficar triste, né? Eu não digo nem achar petróleo no quintal de casa, porque no nosso país nada que você produza em termos de riqueza mineral pertence à pessoa, geralmente é para o governo. Bom, mas dando continuidade à nossa condição aqui, o salmista compara a palavra de Deus com um grande tesouro. Isso nos mostra que a intensidade da alegria dele pela palavra é muito grande. E essa alegria se reflete justamente em que ele valoriza a palavra, que ele se alimenta da palavra, que ele encontra prazer na palavra, e muitas vezes esse comportamento nos chama a atenção para a nossa realidade. Será que estamos nos alegrando sempre na palavra de Deus? Ou usando a palavra muitas vezes por obrigação, ou quando estamos necessitados de uma palavra de Deus? O salmista, no versículo 163, ele diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Veja que aqui o salmista revela um posicionamento moral. O ódio pela mentira. Ele não apenas evita a mentira, mas ele aborrece a mentira. Ele detesta a mentira. Isso mostra uma sensibilidade espiritual muito grande. Mostra um compromisso que o salmista tem com a verdade. Mostra também a integridade do seu caráter. Quando ele fala de amor pela lei de Deus, ele contrasta que detesta a mentira, mas ao mesmo tempo ama a verdade. Isso revela que a vida espiritual do crente não é neutra. Nós estamos, vamos dizer assim, batalhando o bom combate. Não podemos ser neutros. Você não pode amar a Deus e tolerar a mentira. Você não pode amar a Deus e viver uma vida de engano. Não pode viver na verdade e abraçar o engano. Existem algumas questões que a gente, quando toca nesse assunto, nos vem à mente. Como nós temos tolerado as mentiras, os mentirosos, não é? As pequenas mentiras na nossa vida. Porque para Deus não existe pecadão nem pecadinho. Tudo é pecado. Porque se o pecado só é um pecado. Então precisamos entender, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e acabou. Então, a vida do salmista é uma constante adoração a Deus. Veja o que ele diz no versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Ora, aqui o salmista apresenta o número 7. O número 7 não quer dizer aqui nesse texto 7 vezes literalmente. Ele está falando aqui de completude. Ele está falando aqui de uma vida marcada pelo louvor. Ele louva a Deus todos os dias, ele louva a Deus a qualquer momento da sua vida, ele vive em constante louvor. As pessoas do mundo não compreendem a alegria de ser pertencente à família de Deus. Quantos irmãos são ridicularizados quando passam na rua louvando a Deus e as pessoas dizem: essa pessoa está perturbada, não tem nada na vida e está cantando. É porque a alegria da alma é uma alegria indizível.
Nós não podemos controlar, porque ela vai além das nossas forças. Por isso que você vai ver o crente sempre cantando, cantarolando, assoviando, hinos de louvor a Deus. Então não estranhe, apenas saiba que ali tem um coração transformado, ali tem uma alma que vibra com a presença de Deus. É uma vida marcada pelo louvor. Ele reconhece Deus constantemente, em todo momento da sua vida. E ele expressa a gratidão continuamente, louvando a Deus. Ele mantém o coração alinhado à vontade de Deus. E esse é o motivo do seu louvor. Neste caso, o salmista aqui, ele diz que o motivo desse seu louvor são os teus justos juízos. Veja o que é que ele se referindo a Deus. Ele louva a Deus por quem Deus é, por quem Ele é, pelo que Deus faz. Não apenas se Ele faz coisa boa para mim, ou faz coisas que eu não vou achar tão bom. Mas nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Tá certo? Então, essa é a lição, né, do salmista aqui nesse texto da palavra de Deus. E no versículo 165 ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Veja que nessa posição, esse é um versículo mais poderoso desse trecho, porque ele fala da origem da paz verdadeira. Grande paz tem os que amam a tua lei. Olha, aqui ele mostra que a paz não vem de ausência de problema. Veja que ele está sendo perseguido, está sendo injustiçado. A paz não vem da estabilidade financeira, não vem da aprovação das pessoas. A paz vem do relacionamento com a palavra de Deus. Jesus Cristo disse certa vez: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Para o mundo, a paz é a ausência de conflitos. Mas para nós que cremos no Senhor, a paz de Cristo é a paz em meio aos conflitos, a guerra, a oposição, a perseguição. Embora o mundo se levante contra nós, estamos em paz com Deus. Essa é a diferença. Para eles não há tropeço. Por que não há tropeço? O salmista mostra que não significa que não temos dificuldades. Não significa que não vamos passar por perrengue. Não, vamos. Claro que vamos. Mas há uma diferença. Com a paz de Deus em nós, com a paz de Cristo em nós, nós temos uma firmeza interior, nós temos uma segurança espiritual, nós temos a estabilidade emocional, que é muito importante. Por isso é que a paz deve ser buscada, não no mundo, mas a paz no Senhor. Então, você tem buscado paz onde não existe? Porque a verdadeira paz vem do nosso Senhor Jesus, tá certo? Então, a esperança da salvação em Deus, ele diz no Salmo 66, o versículo 166, quando ele diz: espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Aqui o salmista oferece dois elementos fundamentais da fé cristã: esperança em Deus, espero na tua salvação, porque ele confia que Deus irá agir a seu favor. Ele acredita que Deus agindo, ele não tem necessidade de se desesperar. Deus agindo, ele não perde a fé nesse Deus maravilhoso. E ele aguarda com confiança a manifestação do poder de Deus. É aquela mesma posição de Jó. E quando Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a posição do crente. Embora as lutas sejam muitas,
A obediência deve manter-nos fiéis à palavra de Deus. Então ele diz, cumpra os teus mandamentos. Esses mandamentos aqui não são os 10 mandamentos, não. Porque ninguém cumpre os 10 mandamentos. Não é verdade? Senão não havia necessidade de Jesus ter vindo. Mas esses mandamentos aqui, ele fala do estar em contato com Deus. Enquanto ele espera, ele continua obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. E isso é crucial. Ele não diz, eu só vou obedecer a Deus quando Deus agir em meu favor, quando Deus me curar, quando Deus me salvar, quando Deus me der um emprego, quando Deus me fizer isso ou aquilo. Não, ele continua obedecendo a Deus e esperando em Deus. E enquanto espera, ele está obedecendo à vontade de Deus. Ele está andando nos caminhos do Senhor. Ele não desiste da sua fé. Então, ele continua obedecendo mesmo quando ele não vê resultado. Esse é o posicionamento do salmista. O Salmo 67, 167, ele diz, a minha alma tem observado os teus testemunhos, e eu os amo ardentemente. Ora, aqui vemos a motivação do salmista. Obediência profunda, a minha alma tem observado. Não é uma observação superficial, amados. É algo interno, é algo profundo. É um amor ardente. Veja que ele diz, eu os amo ardentemente. Esse é o segredo da fidelidade. Amor sustenta obediência. O amor gera constância. O amor produz prazer espiritual. Então, nós obedecemos a Deus por obrigação ou por amor? Se for por obrigação, não está muito dentro da vontade de Deus. Não é verdade? Então, a vida vivida diante de Deus é importante. Por isso que o salmista, no Salmo 168, versículo 168, ele diz, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. O salmista encerra esse trecho do poema, liderado pela letra Shin, ou Sim, com a consciência espiritual muito elevada. Ele diz, tenho guardado. Ele está dizendo que ele vive aquilo que ele crê. E ele tem consciência da presença de Deus. Quando ele diz, todos os meus caminhos estão diante de ti. Isso muda tudo, irmãos. Porque quando você tem consciência de que todos os seus caminhos estão diante de Deus, suas escolhas mudam, sua atitude muda, seu coração se alinha à vontade de Deus. Então você não vive como qualquer um, você vive para o louvor do nosso Deus. Esse texto nos ensina algumas verdades importantes que eu quero trazer aqui para vocês, como conselho pastoral. Queridos, não negocie sua fé por causa das pressões. Permaneça fiel, mesmo quando for difícil. Desenvolva prazer pela palavra de Deus. Ela deve ser o nosso tesouro. Busque viver a verdade do Senhor. Rejeite toda forma de engano, de mentiras. Cultive uma vida de louvor. Reconheça Deus em todo o tempo. Porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Encontre paz na sua palavra. Ela traz paz, mesmo em meio às circunstâncias. Então continue obedecendo enquanto espera o Senhor na resolução do seu problema, na resposta às suas orações. A fidelidade é que produz o milagre, não é? E ame a Deus profundamente, porque essa é a atitude do verdadeiro
verdadeiro crente. Ele vê tudo, Deus vê tudo, por isso devemos ter consciência da presença dele, e isso é graça, é responsabilidade, isso nos leva a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Queridos, talvez você esteja sendo pressionado, criticado, julgado, perseguido, desanimado, mas hoje Deus está dizendo uma coisa a você aqui, preste atenção, permaneça fiel. Ame a sua palavra, ame a palavra de Deus, ame a sua paz que Ele lhe dá. E lembre-se, quem ama a palavra de Deus vive em paz, mesmo em meio à guerra. Se esse podcast te ajudou de alguma forma, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para divulgar esse vídeo. Olha, tem tanta gente que precisa ouvir essa palavra, então coloque esse vídeo em evidência lá no grupo dos parentes, da família, dos irmãos da igreja, e ajude pessoas a encontrarem o caminho da verdade. Que Deus nos abençoe. Nós ficamos por aqui até o nosso próximo podcast Maná.